Olá a todos, meu nome é Camila Manarino Calil e, juntamente com a Maria Eduarda Vieira Talarico, participei do projeto Processamento do Affordance e Emocionalidade de Objetos no Transtorno do Espectro Autista, sob orientação da professora e doutora Anaele Campos. Aqui apresento o plano de apresentação, o qual inclui introdução, hipóteses, objetivos, métodos, resultados e conclusão. Vou iniciar falando sobre o conceito de affordance. Affordances são possibilidades de ação oferecidas pelo ambiente aos animais. Por exemplo, quando vemos uma caneta ou um martelo, assim como na imagem, percebemos que esses objetos podem ser manipulados de forma adequada com movimentos específicos. Essas possibilidades de ação são os affordances, que dependem das características e relações específicas entre o objeto e o animal. E a percepção visual de certas características dos objetos e suas relações espaciais com o observador demonstrou ser modulada pela emoção. Quando entramos em contato com objetos desagradáveis, isso pode acentuar características de estímulos aversivos, como inclinação, tamanho, proximidade e duração. Ou seja, as emoções podem favorecer reações de abstinência, alto estado de alerta e atenção, manipulação cuidadosa e contato físico mínimo com possíveis fontes de ameaça. Quando interagimos com objetos, nós temos um largo espectro de possibilidades de movimento. No nosso estudo, vamos considerar dois: a pinça fina, em que há a oposição do polegar com o indicador, e a pinça grossa, ambas evidenciadas na imagem. E o julgamento de affordance pode ser influenciado pelo valor emocional dos objetos, sendo confirmado por uma diferença nas pontuações de affordance entre os objetos neutros e os emocionais, sejam eles agradáveis ou desagradáveis. Agora vamos falar um pouco do transtorno do espectro autista. O TEA é uma condição do neurodesenvolvimento com manifestações centrais em comunicação e interação social, frequentemente associadas a prejuízos motores e sensoriais. Entre as características principais citadas no DSM-5, nós temos prejuízo na comunicação e interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamentos e interesses. Entre os sintomas motores, nós podemos citar atrasos globais na aquisição de habilidades, estereotipias motoras, prejuízo na coordenação motora fina e ampla dificuldade na imitação. Entre as alterações na interação com objetos, nós podemos citar maior interesse em partes isoladas de um objeto, pior performance no uso de ferramentas, pouco simbolismo no brincar, manipulações estereotipadas e repetitivas. E sobre os prejuízos sociocomunicativos, nós vemos que a linguagem não verbal depende da integração visiomotora, uma dificuldade em entender movimentos dos outros e expressão corporal e facial também. Eles apresentam maior dificuldade nesse entendimento. Agora, falando um pouco sobre a hipótese do nosso estudo, a hipótese central é que a pesquisa propõe que as dificuldades sociocomunicativas no TEA podem ter sua origem em um comprometimento na integração visiomotora, a capacidade de usar informações visuais para guiar e planejar ações. E o foco específico, o estudo investiga como indivíduos com TEA processam os affordances, as possibilidades de ação percebidas em objetos e a atribuição da valência emocional a esses estímulos. Então, exemplificando melhor essas hipóteses, a gente tem essa integração visiomotora prejudicada no TEA. Isso pode influenciar, tanto sintomas motores como sintomas sociocomunicativos, pode ser um resultado disso. E a informação visual, ela leva aos affordances, que leva a essa interação com objetos e outras pessoas, que ela estará tipicamente prejudicada em indivíduos com TEA. Então, por conta dos sintomas motores e sintomas sociocomunicativos, nós podemos ter esses prejuízos. Isso pode acabar gerando o que nós chamamos de efeito cascata. O processamento do affordance alterado durante uma brincadeira vai gerar uma interação social prejudicada, menor frequência de brincadeiras conjuntas e menor oportunidade de aprendizado social. E os objetivos do nosso estudo. O objetivo principal é avaliar se a integração visiomotora relacionada aos affordances e a sua modulação emocional estão alteradas em indivíduos com TEA. E sobre os objetivos específicos, é avaliar se alterações
na integração visomotora em indivíduos com TEA se relacionam com as manifestações da doença, e comparar a resposta emocional e o julgamento do affordance de objetos manipuláveis entre indivíduos com TEA e indivíduos neurotípicos. Agora, um pouco sobre a metodologia. Entre os participantes da fase piloto, nós temos indivíduos neurotípicos matriculados na Universidade Federal de Juiz de Fora, e na fase clínica futura, são grupos com e sem diagnóstico de TEA de 9 a 18 anos, crianças e adolescentes recrutados no HU, o FGTF. Sobre os estímulos visuais que foram oferecidos no estudo, nós realizamos um catálogo de fotos de objetos com diferentes valências emocionais, sejam elas agradáveis, neutros ou desagradáveis, e tipos de affordance, pinça fina e pinça grosseira. Como é que foi avaliado e coletado os dados? Os participantes, eles foram primeiramente submetidos a responder a alguns questionários, como o questionário como Social Responsiveness Scale, o SRS-2, Toronto Alexithymia Scale, que é o TAS-20, questionário de lateralidade e identificação do participante. E após isso, foi utilizado um software de Python para medir o julgamento do affordance e a atribuição emocional em uma escala contínua. Segue o registro do CEP. Então, aqui nós temos um exemplo de como essa imagem aparecia ao participante na realização do experimento. Nós tínhamos o objeto à esquerda e à direita nós tínhamos essa barra, em que o espectro, sendo nas pontas do espectro, a pinça fina e a pinça grossa. E o participante era orientado a deixar esse botão central mais próximo de um lado ou de outro, respeitando o espectro, de acordo com o julgamento sobre como ele haveria de atingir, de pegar, de grasp aquele objeto. Aqui nós temos algumas imagens. Na imagem 1, nós temos um brinquedo, um carrinho de brinquedo que representaria um objeto agradável. Na figura 2, uma imagem de um objeto neutro, que seria o lápis. E na imagem 3, um objeto desagradável, que seria o isqueiro. Sobre os resultados, o objetivo era validar a classificação dos objetos, garantindo que o julgamento de affordance fosse consistente em indivíduos neurotípicos, e a amostra foram 15 estudantes neurotípicos da FGTF. E os objetos foram classificados de forma consistentemente polarizada entre a pinça fina e a pinça grosseira, validando o uso do catálogo. E os resultados do piloto contribuíram de sobremaneira para validar os estímulos manipuláveis que serão utilizados na próxima etapa do projeto, que visa avaliar o efeito da observação de tais estímulos na excitabilidade córtico-espinhal. A partir disso, esperamos contribuir para o entendimento das bases neurofisiológicas do autismo. Seguem aqui os histogramas com a relação de todos os objetos e as respostas dos participantes. A conclusão é que a pesquisa visa aprofundar o entendimento sobre a relação entre a percepção visomotora e as manifestações socioemocionais no TEA, sugerindo que um déficit no processamento de affordance pode ser um mecanismo subjacente ao transtorno. Nos próximos passos, iremos dar início à coleta de dados com grupos com seu diagnóstico de TEA e realizar a análise comparativa entre esses grupos. Nós acreditamos que os dados obtidos possam contribuir para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais eficazes e direcionadas. Muito obrigada pela atenção e agradeço a todos os participantes.